Olá pessoal, bem-vindos novamente ao Ecolegal. Meu nome é Leonardo Campanelli. Hoje nós vamos falar sobre interpretação de imagens. Nesses tempos onde tem se discutido muito sobre a questão das imagens do INPE, questão de acompanhamento por satélite de queimadas, eu vou discutir um pouco com vocês sobre essa questão de interpretação de imagens. Eu vou tentar mostrar para vocês que isso não é uma coisa simples, é uma coisa técnica, que não é uma coisa de opinião, né? Muita gente está aí falando da bobagem aí, e eu vou querer mostrar para vocês aqui que quem trabalha no ambiental tem que saber que existem técnicas, existem treinamentos, capacitações, né, que são necessárias para que um profissional exerça adequadamente, no caso que a gente está falando, exercer adequadamente a função de interpretação de imagens, tá ok? Depois da vinheta, então, eu vou falando e vou mostrando alguns exemplos para vocês, e vocês vão vendo se vocês estão aptos, estão com o olho treinado para interpretar imagens de satélite, e vou trazer imagens de satélite e ortofotos, né, que são imagens de avião. Espero que vocês gostem e não deixe, como eu sempre peço, não deixe de se inscrever no canal e de ativar o sininho para vocês saberem quando que estão saindo novas postagens aqui no Ecolegal. Vamos lá? Então, pessoal, vou mostrar agora para vocês algumas imagens com cor verdadeira, tá? Que eu tenho aqui no meu banco de dados, né? E vou pedir para vocês tentarem identificar alguns elementos nessa imagem. E vocês vão ver que não é tão simples assim. Assim como a gente olha, por exemplo, uma radiografia, ou uma imagem de ultrassonografia, a gente faz um exame, né, e pega esses resultados na forma de imagem, e a gente precisa de um médico para interpretar aquilo para a gente, porque o nosso olho não está treinado para interpretar aquele tipo de resultado de exame. Mesma coisa quando você trabalha com outros tipos de imagens, né? Imagens de satélite ou ortofotos, né? Existe todo um know-how que tem que ser adquirido para poder interpretar a imagem. Então, olhar uma imagem e saber o que está ali não é tão simples. Existem programas que são utilizados para isso. Basicamente, os dois principais softwares de processamento de imagens que se usam hoje em dia são o ArcGIS e o QuantumGIS. O ArcGIS é um software particular, o QGIS é um software aberto, né? Um freeware. E eles são os mais utilizados hoje em dia para auxiliar na interpretação de imagens. Mas uma pessoa que está bastante tempo trabalhando com isso, treinada, ela consegue olhar uma imagem e reconhecer alguns elementos, né? Ou reconhecer até todos os elementos da imagem. Mas o objetivo é mostrar para vocês aqui que isso não é simples. Portanto, o fato de existirem imagens não significa que elas por si só vão resolver os problemas. É necessário que tenha um técnico, uma pessoa capacitada para olhar aquelas imagens e extrair delas informações necessárias, então, para verificar se há algum problema ou até mesmo para propor a solução de algum problema. Tá legal? Então vamos às primeiras imagens aí, que são imagens de satélite, que foram utilizados o padrão RGB de cor verdadeira, para ver se vocês conseguem identificar o que é o que. Então, pessoal, trouxe para vocês aqui uma imagem de satélite através do programa QuantumGIS, para ver se vocês conseguem identificar visualmente quais são os usos da Terra que estão aparecendo aqui nessa imagem, tá? O satélite... Desculpa aí, gente, a moto passou aqui na hora. O satélite que eu estou utilizando aqui é o satélite Landsat 8, o sensor é o OLI, a órbita dele é 166, o ponto é 0,75. Essas imagens aqui são do dia 25 de janeiro de 2019, tá legal? Sendo a resolução espacial aqui de 30 metros. Eu usei a composição aqui de cores R4G3B2, que é o padrão natural de cor para esse satélite, tá? Ou seja, no canal 1 eu joguei a banda 4, no canal 2 a banda 3 e no canal 3 a banda 2, tá? Então, vocês conseguem identificar aqui onde estão as áreas de vegetação nativa, onde tem solo exposto, onde tem pastagem, onde estão as águas? Deem uma olhada. Conseguem? Então vamos lá, vou dar a resposta para vocês. Águas. Tudo que está marcado aqui de azul são águas. Então aqui é o Rio Muriaé, aqui é o Rio Paraíba do Sul, aqui são lagoas naturais, ok? Vou tirar aqui para vocês verem.
Então tá vendo? Ó? Água, 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 rio, que é água, outro rio, ok? Cana-de-açúcar. Então tá aí. Toda essa parte aqui, essa textura de verde, são talhões de cana-de-açúcar, tá? Botei aqui nessa cor rósea para vocês. Solo exposto. Tá aí, essa cor de terra mesmo. Então tá aqui áreas de solo exposto. Certo? Vale destacar que isso aqui é, na verdade, uma área que foi usada muitos anos como pastagem. Ainda tem um pouco de gado aqui, mas é um pasto tão degradado que nas imagens de satélite aparece muito mais o solo exposto do que os resquícios de capim aqui. Então tá aí. Área de vegetação nativa. Aqui é o maior remanescente. Aqui também é remanescente de vegetação nativa. Aqui e aqui é uma rocha nua, tá? Mas eu destaquei aqui é uma área aqui de vegetação nativa para vocês. Legal? E pastagem. Aqui é uma área de pastagem. Tá? Ó, aqui vocês veem, do lado de cá pastagem, do lado de cá é talhão de cana-de-açúcar. Do lado de cá é pastagem, do lado de cá é talhão de cana-de-açúcar. Então uma linha discreta aqui que divide as duas áreas. Então, pastagem está aqui. Ah, Leonardo, como você sabe disso? Como eu disse, é uma junção de 3 elementos: técnica, olho treinado e conhecimento de campo. Tá? Então essa história, imagem de satélite, vamos adquirir imagens de satélite modernas, vamos adquirir ferramentas de geoprocessamento modernas, e tudo vai dar certo. Não, não é assim que funciona. Tem que ter um profissional habilitado para saber interpretar as imagens e corrigir eventuais erros que um processamento automático feito por algum programa de geoprocessamento crie. Por exemplo, vou mostrar um erro para vocês aqui de um processamento automático. Olha. Aqui. Esse aqui é uma lagoa, que a gente chama de brejo de lameiro. No processamento automático de imagem não foi corrigido esse problema. Ó. O programa só vetorizou esse pedacinho da lagoa. Esses 3 pedaços. Quando na verdade, tudo isso daqui é lagoa. Ah, Leonardo, não estou conseguindo ver. Vou mudar aqui, vou usar uma técnica. Vou mudar a composição RGB aqui para um padrão que a gente chama padrão terra-água, onde fica bem destacado as áreas secas e as áreas úmidas, né? Sendo que as áreas secas vão ficar numa cor mais próxima do marrom e as áreas úmidas numa cor mais próxima do azul e do verde. E aí vocês vão ver bem essa lagoa aqui. Então vamos lá. Vou mudar aqui para o padrão RGB, que é o padrão terra-água, que é 564. 564. Agora vocês estão vendo bem a lagoa, certo? Então, aqui o que foi vetorizado, que o programa automaticamente identificou como um espelho d'água, mas vocês podem ver com essa outra composição que eu fiz aqui, o espelho d'água é muito maior. Como eu disse, marrom são as áreas mais secas, então aqui marrom, 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 e quando você vai saindo das áreas mais declivosas, que consequentemente são as áreas que drenam mais, são mais secas, vai caindo nas áreas mais planas, que são essas áreas aqui, e você vai chegando mais próximo das colorações azul e verde, que são as colorações das áreas que retêm água. Tá vendo? Então, azul e verde. Ó. O rio ele fica no azul bem intenso. O azul e as lagoas ficam também no azul bem intenso. O mar vai acontecer a mesma coisa, olha. Ó, o mar aqui. Um azul bem intenso. Então dá pra ver bem o rio chegando no mar. O que é isso que você fez, Leonardo? Técnica, aplicar técnica, conhecer e aplicar técnica. Gostaria que vocês identificassem só mais 2 elementos aqui. Vou voltar para o padrão de coloração natural. Vou querer que vocês identifiquem rodovia pavimentada, rodovia não pavimentada e área urbana. Depois a gente vai voltar para esse padrão aqui, terra-água, e ver se vocês conseguem ver melhor. Então vamos para o padrão de coloração natural. 4, 3, 2. Então vamos lá. Onde estão as rodovias, as áreas urbanas? Rodovia pavimentada, não pavimentada e área urbana. Vocês conseguem ver?
Ó, eu vejo bem. A rodovia tá aqui, ó, a linha dela aqui, ó, rodovia, descendo. Isso aqui é a rodovia pavimentada. Passando aqui onde está o mouse, tá? Aqui tem uma linha de transmissão. Aqui outra rodovia pavimentada. Estão vendo? E aqui a rodovia não pavimentada. Essa linha aqui. Ah, Leonardo, ficou difícil de ver. Meu olho não consegue identificar. Ok, vou mudar o padrão então. Vou voltar para o padrão terra-água, né? Que ele é um padrão que mostra contraste. Como a rodovia é um local geralmente bem seco, né? Que drena bem, porque até o próprio traçado da rodovia, o pavimento asfáltico é feito para drenar água. Então, esse padrão terra-água é um padrão bom para você destacar as rodovias. Então, vamos colocar lá 564. Carregando. Ah, agora acho que vocês vão ver melhor. Ó, essa aqui é a rodovia pavimentada. Tá vendo aqui a linha dela? Essa aqui é a rodovia não pavimentada. Essa aqui, perdão. Ó, está passando o mouse. Rodovia pavimentada aqui. E as áreas urbanas. Você vê que a rodovia, quando ela passa por dentro da área urbana, ela fica bem destacada. E ela continua aqui para baixo, certo? E aqui é a área urbana. Deu para ver melhor? Então é isso. São olhos treinados que conseguem, junto associado conhecimento de campo e a técnica de geoprocessamento, que consegue identificar os usos da terra, ok? Aqui é a linha de transmissão. Tá legal? Viu como é difícil? Não é fácil identificar imagens, né? A gente vai olhando assim e às vezes fica meio perdido. Poxa, o que é isso? O que é aquilo? Isso exige, primeiro, conhecimento de campo, ou seja, conhecimento de terreno, né? É fundamental. Quem trabalha sem ir a campo, só interpretando imagem, vai se equivocar. Não adianta, porque uma foto, por exemplo, que é feita do litoral do estado do Rio de Janeiro é diferente, por exemplo, uma foto que é feita do litoral da África, por mil motivos. Mil motivos. A reflectância, por exemplo, da areia é diferente, até mesmo porque a composição da areia é diferente. O sombreamento por nuvens, né, interferência por nuvens. A posição em que o satélite tira a imagem, se ele está mais angular ou se ele está mais uma posição mais próxima assim, de 90 graus em relação ao solo, ao grade. Isso tudo vai alterar a qualidade da imagem e obviamente, a percepção, né? O sensor que o satélite utiliza, o próprio padrão de cor que vai ser utilizado na imagem, né, o padrão que a gente chama de RGB. Não vou entrar aqui em detalhe técnico para não ficar cansativo, mas também altera, né? Eu botei de cor verdadeira que são os mais fáceis de serem interpretados, mas existem outros padrões aí que fica ainda mais complexo a interpretação da imagem, tá? E agora nós vamos ver então umas ortofotos, são fotos de avião, e eu quero que vocês vejam se vocês conseguem identificar alguns elementos nessas ortofotos. Então, pessoal, isso daqui foi o que eu mostrei para vocês anteriormente, que é uma imagem de satélite. Agora eu vou mostrar para vocês como que fica o mesmo local através de ortofotos. Ortofotos são fotos feitas de avião, e a diferença básica é que o satélite, por ele estar na exosfera, ou seja, fora da camada de atmosfera da Terra, ele pega a luz que é refletida, né? A luz do Sol bate no solo e é refletida. E essa luz que é refletida, ela passa por toda a nossa atmosfera antes de chegar no satélite, né? Então, acaba tendo uma interferência atmosférica na imagem. E a imagem que é feita por foto de avião, como o avião voa muito próximo à superfície do solo, acaba tendo uma imagem com menos interferência atmosférica. Então, essa imagem que eu estou mostrando para vocês aqui é a imagem de satélite. E agora eu vou tirar ela e vocês vão ver a imagem de avião, que são as ortofotos. Então tá aí ortofoto também cor verdadeira. Né? A ortofoto parece ter mais definição, né? A imagem parece estar menos borrada, justamente porque não tem menos interferência atmosférica, porque o sensor da câmera que faz essas fotos está mais próximo do solo do que o sensor do satélite. Então, vocês conseguem identificar aqui o que é cana, o que é área de vegetação nativa. Tá? Então vamos lá. Vou mostrar então. Aqui é vegetação nativa, olha. Tá vendo?
Aqui é área de cana-de-açúcar. Tá aqui. Tá vendo o padrão de cor dos talhões de cana? Ok. A área de pastagem tá aqui. Vendo diferente a textura e a coloração do solo. E as águas aqui, ó, água, água. E nessa época aqui, uma época, essa foto foi tirada numa época bem seca, algumas lagoas estavam secas. Então essa estava seca, essa estava seca, essa estava seca, essa estava seca. Mas dá pra ver o contorno delas, que elas deixam no solo, ó, o contorno dela. Tá vendo? Aqui agora, ó, contorno da lagoa. Tá? Aqui é uma outra lagoa. Certo? Aqui também é lagoa, mas na hora de fazer a vetorização da base, eles não, ó, quem fez cometeu esse lapso de não ligar aqui esse corpo d'água, que na verdade é um corpo d'água só. Essa lagoa é chamada Lagoa das Pedras. É a lagoa, aqui dá pra ver o espelho d'água dela. Aqui é a linha de transmissão que eu falei com vocês. Aqui é a rodovia pavimentada que eu falei com vocês, passando o mouse sobre ela. Aqui é a rodovia não pavimentada, dá pra ver a estrada de terra. Ok. Esse aqui são tanques de armazenamento de álcool. Ok. E aqui é a área urbana que eu falei com vocês. O telhado das casas. Então, se tiver... Aqui é outra lagoa. Então, se... Essa não foi vetorizada. Esse aqui é o Rio Paraíba do Sul. E esse é o Rio Muriaé. Uma pessoa, então, com o olho bem treinado, ele consegue enxergar. Mas, como eu disse, depende de fundamentalmente 3 coisas. Conhecer as técnicas de geoprocessamento. Estar habituado, com o olho treinado, a fazer visualização de imagens, seja elas imagens aéreas ou imagens de satélite. E ter um conhecimento de campo, ou seja, ir ao local e conhecer onde estão localizados os referenciais que possibilitarão a identificação dos usos da terra da área onde se pretende trabalhar. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Viu, pessoal? Também é difícil com as ortofotos identificar. Eu consigo com uma certa habilidade fazer as identificações porque eu conheço, como eu já disse para vocês, eu trabalho com isso há cerca de 8 anos, né? Fiz meu doutorado trabalhando com isso. Isso a gente acaba sendo treinado para reconhecer e ter o conhecimento de campo também, porque eu estou sempre indo a campo, aos locais, então eu sei o que é o que. Mas não é qualquer um que vai ler, vai ver aquelas imagens e fazer uma leitura correta, uma interpretação correta delas. Então esse vídeo mostra, eu estou tentando aqui incentivar vocês, se vocês querem realmente trabalhar com isso, para vocês irem a fundo, para vocês se especializarem, para vocês, como se diz aí na linguagem, se jogarem, né, meterem as caras, porque se vocês forem esperar aprender tudo com o que os outros falam, vocês não vão chegar a lugar nenhum, né? Então é necessário dedicação, é necessário estudo de campo, é necessário conhecer as ferramentas de geoprocessamento, os softwares que tem disponíveis, é importante ter noções de cartografia, né, para que você realmente seja um profissional da área, tá? E saia do senso comum, saia dessa questão de ficar dando opiniões, muitas das vezes opiniões vazias que não chegam a lugar nenhum, tá legal? Como eu já disse há 2 vídeos atrás, não existe uma restrição de mercado para isso, qualquer profissional pode se habilitar a trabalhar com essa questão de interpretação de imagens, mas é necessário que a pessoa corra atrás, que ela estude, que ela se dedique, porque isso não vai vir de bandeja, tá legal? Espero que vocês tenham gostado, compartilhem o vídeo e deixem seus comentários. Até mais!